Boa tarde, turma. Tudo bem? Graças a Deus, quarta-feira, mais um dia. Vamos à nossa aula? Então, hoje nós iremos trabalhar ciências e também história, tá? Por que história? Porque amanhã nós vamos fazer o MIT matemática. Então, para nós não ficarmos atrasados em história, então eu vou dar história hoje, tá bom? Então, em ciências, nós faremos as correções das páginas do livro de atividade, páginas 152 e 153. E como atividade, faremos a página 73, faremos uma atividade extra e também uma outra atividade extra no caderno de desenho, tá? História eu já falo. Então, em ciências, nós estamos vendo sobre os animais ovíparos, são aqueles que nascem e desenvolvem dos ovos, né? Então, pegue, por favor, aí o livro de atividade na página 152 para nós fazermos a correção. Então, olhem lá. Sobre os ovos de répteis, marca um X nas alternativas corretas. Então, os répteis normalmente chocam seus ovos durante todo o período de incubação. Nós vimos que não, né? Ou eles enterram na areia, ou eles colocam em rochas. Os ovos de répteis não têm casca, pois esses animais colocam seus ovos na água. Não é verdade. Quem coloca na água são os anfíbios, né? Eles têm casca sim. Depois, para manter seus ovos aquecidos, os répteis costumam abrigá-los em locais quentes, correto. E o outro, o período de incubação dos ovos pode variar dependendo da espécie de réptil, também correto. No número 5, vocês teriam que desembaralhar as palavras para encontrar o nome do animal que colocou esse ovo. É chamado de emo. Letra B é o pato e a letra C, pardal. O número 6 perguntou por que alguns ovos são maiores que os outros. Por quê? Depende do tamanho da ave, não é mesmo? Se as aves são grandes, colocarão ovos maiores. Se são menores, colocarão ovos menores. Na página 153, pesquise sobre o motivo de variação de cores entre diferentes ovos. Então, a cor está associada à dieta. E uma coisa interessante é que a cor variada dos ovos também facilita os pais encontrarem os seus ovinhos, os seus respectivos ovos. Olha que interessante isso. Então, eles localizam com mais agilidade, com mais facilidade os seus ovos, seus próprios ovos. Número 7. Relacionar as partes de um ovo. Então, ficou assim, C, B, E, A, D. E ali, para vocês enumerar o desenvolvimento dos pintinhos, ficou 2, 1 e 3. E depois que os pintinhos crescem, tornando adultos, eles recebem o nome de galo e galinha. Galo é o macho, galinha é a fêmea, ok? Vamos para o livro da disciplina? Então, peguem lá, por favor, na página 73. Então, hoje nós vamos falar sobre animais que sofrem metamorfose, tá? Então, vamos acompanhar a leitura aí atentamente. Vocês já viram alguma coisa no ano passado sobre metamorfose? Esse ano também vocês já ouviram falar dessa palavra, lá dos anfíbios. Agora vamos relembrar e ver se só os anfíbios será que sofrem metamorfose? Vamos aprender um pouquinho mais. Olha aí, acompanha a leitura. Muitos animais ovíparos passam por importantes transformações em seus corpos e seus modos de vida. Isso acontece desde o momento em que nasce até a chegada da vida adulta. Esse processo é denominado metamorfose. Então, não esqueçam, metamorfose é o processo de transformação desde quando eles nascem até quando eles se tornam adultos, tá? Então, esse processo de transformação é chamado de metamorfose. E acontece com quem? Com muitos insetos, como borboletas, mosquitos, abelhas, peixes também e anfíbios como sapos, rãs e as pererecas. Olha ali o ciclo de uma abelha. Então eu tenho o número 1 e o número 2, elas ainda eram larvas. Depois o número 3, o número 4, pupas. E o número 5 é uma abelha adulta. Então isso aqui é o processo de metamorfose dela. Observe ali que ela é muito diferente do momento que ela nasce, que ela nasceu do ovo. Depois ela se transformou numa larva, olha ali, ó. Daí ela vira o quê? Uma pupa, ela toda envolvida ali, como se fosse um casulo, né? E depois se torna uma abelha. Agora vamos ver sobre a transformação de uma borboleta. Será que é do mesmo jeito? Eu quero que vocês vejam a transformação dela, assim, em tempo real.
Dá uma olhadinha aí nessas imagens, o que a natureza é capaz de fazer. Olha que lindo! Viram que coisa maravilhosa? Então agora a gente pode acompanhar. Então olha o número 1, é um ovinho. O número 2, ó, ela já é uma lagarta, ela é chamada de uma lagarta. O número 3 é uma lagarta que está construindo o seu casulo. O número 4, ó, é pupa ou crisália. Alguns conhecem como pupa, outros como crisália. E o número 5, ela se transformou numa borboleta adulta. Olha essa transformação, é uma transformação linda, né? Então, as borboletas fêmeas, elas põem seus ovos em uma planta. Desses ovos nascem as lagartas, que comem muitas folhas. Depois de algum tempo, as lagartas constroem um casulo e se recolhem ali dentro, onde sofrem muitas mudanças. A fase em que a lagarta fica dentro do casulo é chamada de pupa ou crisália. As pupas originam borboletas adultas, que rompem o casulo, esperam as asas se esticarem e secarem, e depois saem voando. Então, nós vimos aqui duas transformações, dois insetos passando pela metamorfose, mas nem todo inseto passa por essa metamorfose completa. Tá? Um exemplo de uma barata, de gafanhoto, não tem toda essa passagem completa não, mas também passa por metamorfose, tudo bem? Então, olha ali, vamos para as nossas atividades. Então, na escola, vocês pegaram essa atividade que estava junto com a atividade de português. Aqui, ó. O que vocês vão fazer? Essa atividade aqui. Aqui embaixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho cinco figuras. Então, eu tenho uma lagarta, eu tenho um pintinho, eu tenho uma borboleta,
eu tenho um sapinho em transformação e eu tenho um ovo, tá? Então, aqui, ó, tem número 1, número 2, número 3. Vocês vão colocar a sequência. Aqui eu tenho ovos colocados na folha. Qual desses aqui vem em sequência? Daí depois, ó, já tá sendo transformado aqui um casulo. Qual desse aqui depois vem em sequência? Quais desses aqui vem aqui agora em sequência? A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um ovo aqui e aqui dentro tem alguém se desenvolvendo. Então, antes desse aqui, quais desse aqui é aqui? Um ovo no ninho, tá? Parece um ovo frito, né? Mas é um ovo no ninho, tá bom? Então, vocês vão fazer isso com o número 1, número 2 e número 3, ok? Então, essa aqui é uma atividade. A outra atividade, vocês vão fazer no caderno de desenho. Então, vocês vão colocar lá, metamorfose da borboleta. Vocês vão escrever lá em cima. Então, vamos supor que isso aqui é o caderno de desenho de vocês. Então, vocês vão escrever metamorfose da borboleta. Daí, observe que isso aqui tem o formato de uma borboleta, ó. Então, vocês vão pintá-las, tá? Pintar as borboletinhas aqui do jeito que vocês acharem melhor. Pode ser toda colorida, do jeito que vocês acharem melhor. Então, vocês vão pintar a borboleta aqui. Aqui dentro, vocês vão fazer 4 fases de desenvolvimento dela importantíssimo. No livro, aí está marcando 5 fases, tá? Mas também vocês vão saber de cor, porque vocês também assistiram o vídeo. Então, eu quero as 4 fases principais de uma borboleta. Então, vocês vão escrever a fase aqui, o nome da fase e vão desenhar aqui. O nome da fase e vão desenhar aqui. O nome da fase e vão desenhar aqui, tá? Tirem 2 fotos. Ela já colada no caderno de desenho, depois vocês vão poder fazer um cenário. Então, vão poder desenhar aqui árvores, o que vocês quiserem, tá? Então, ó, faz de conta que esse aqui é meu caderno de desenho. Vocês vão colar aqui e vão fazer um cenário aqui para ele. Então, vocês vão tirar uma foto desse jeito e depois uma foto aberto, para eu poder corrigir e ver se as fases que vocês desenharam está correta, tá certo? Então, ficamos por aqui. A nossa atividade de ciência são 2 só. Então, relembrando, metamorfose é o período de transformação desde quando nasce até a fase adulta. Alguns insetos não passam por todo esse processo. O processo de transformação é um pouco mais simples, tá certo? Mas continua sendo transformação, continua sendo uma metamorfose, tá? Vamos para a história agora. Então, as atividades são 2, atividade extra que vocês vão colocar aqui embaixo, de acordo com a sequência aqui em cima, são 3 sequências diferentes. Aqui é de algum inseto nascendo, aqui é nascendo desde o ovo. E as atividades são 2. Então, uma é essa aqui, que vocês vão colar a sequência, então vocês vão ter que recortar isso aqui e colar a sequência a partir desse, qual que seria? Aqui, qual dessas imagens corresponde a essa sequência aqui, tá? E a outra é a da borboleta, que é para ser feita no caderno de desenho. Vai pintar a borboleta de fora e fazer as fases aqui dentro. Então, 1, 2, 3, 4 fases, tá? Não esqueça de mandar foto. Vamos então para a história? Em história, nós vamos fazer as correções da página 65 e 66 e vamos fazer o livro de atividade, como atividade, na página 226. Então, nós estamos vendo em história a diversidade dos espaços, né? Nós classificamos em espaços públicos e os privados. Os públicos são aqueles que eu posso circular livremente. Então, por exemplo, uma rua eu não preciso pedir autorização para eu ir, eu posso andar, circular livremente. Um parque, uma praça. Mas existe também espaços públicos que eu preciso de autorização. Então, se eu for na Câmara, se eu for, por exemplo, entrar dentro de um hospital, que também é público. Existe privados também, nós estamos falando dos hospitais públicos, tá? Eu preciso pedir autorização, né? Não pode chegar qualquer pessoa e ir entrando. Então, vocês tinham como atividade falar qual é a função da prefeitura e da Câmara segundo o texto. Então, a prefeitura e a Câmara têm a responsabilidade
Elas são responsáveis em administrar o município. Então, a cidade onde nós moramos é administrado pela prefeitura e pela Câmara, cada um com a sua função. O que eles fazem nessa administração? Eles realizam ações como cuidar das ruas, como manutenção de postes, como transporte. Por exemplo, aqui em Jacareí, a prefeitura é responsável em contratar uma empresa, no caso a Jacareí Transporte Urbano, né, a JTU, para poder nos dar o serviço de transporte. Por exemplo, as nossas ruas são iluminadas, também a prefeitura é responsável em contratar uma empresa para fazer a manutenção das ruas. A mesma coisa com a coleta de lixo. Existe uma empresa ambiental, se eu não me engano, ela também é responsável por manter as nossas ruas limpas, para recolher o lixo. Mas assim, apesar de ser uma empresa, é a prefeitura que contrata para fazer esse tipo de manutenção, tá bom? Abastecimento de água também, a prefeitura ela contrata o SAI e o SAI nos fornece a água. Então, apesar de ser uma empresa que chega até a gente, é a prefeitura que é responsável e manter essas empresas fazendo esse tipo de serviço, tá bom? Número 3. Espaços públicos são abertos a todas as pessoas. A manutenção desses espaços é feita pelo governo. Escreva 2 exemplos de espaços públicos. Nós podemos falar uma praia, é um espaço público. Nós podemos falar um parque, é um espaço público. As ruas, uns prédios como a Câmara, como o Fórum, como a própria Prefeitura, são todos espaços públicos também. Tem alguns hospitais, tem algumas escolas, são todos espaços públicos, tá bom? Na página 66, perguntava assim, você já foi à praia e por que esse é um espaço público? Então, sim, ele é um espaço público, se você já foi, você iria responder, né? Mas ele é um espaço público porque é a prefeitura que tem a responsabilidade de cuidar. Então, ela vai lá, ela vai distribuir lixeiras, colocar lixeiras nas praias para que a gente possa jogar devidamente o lixo, né? Então, é um espaço público sim, tá bom? Porque é a prefeitura que cuida. Aqui no caso de Jacareí nós não temos praia, mas, por exemplo, Caraguá, São Sebastião. Então, a responsabilidade de manter a praia limpa, de verificar, no caso, se ela está em condições para o banho, é tudo a prefeitura que tem essa responsabilidade da manutenção dela. E o número 6, vocês teriam que colar uma imagem, né, da prefeitura e, no caso, também da Câmara Municipal. Vamos para o nosso livro de atividade agora? Peguem lá, por favor, na página 226. Então, na página 226 está escrito assim, ó. A rua é um espaço de convivência entre as pessoas. Reflita sobre esse assunto e responda às questões propostas. A rua onde você mora tem um nome? Qual é? Claro que tem, né? Toda a rua nós aprendemos que para facilitar a localização, as coisas possuem nomes. E a rua possui um nome, daí eu quero saber o nome da sua rua, tá? B. Além do nome da rua, que outros elementos fazem parte do seu endereço? Então, por exemplo, eu tenho a minha casa. A minha casa, se eu quisesse que vocês viessem aqui, eu ia passar só o nome da rua? Não, eu ia passar outros elementos. Mas vamos supor que eu morasse no condomínio. Então, eu tenho que prestar atenção. Condomínio, às vezes, tem número. E se fosse apartamento? Então, existe complemento. Se você mora só numa casa, então tem o nome da rua, tem mais o quê? Tem o número da casa, né? Agora, se você mora em um apartamento, basta eu colocar só o número do prédio? Não, eu também tenho que colocar o número do apartamento. Então, coloque aí completinho. Vai que algum dia eu faço uma visita para você, tá bom? Brincadeira, hein? Mas coloquem completinho aí. A letra C. Há uma rua pelo qual você gosta de passar? Desenhe a rua e o que gosta nela. Depois escreva o nome dela. Então, aqui está sugerindo que você goste de alguma, tá? Ah, não gosto de nenhuma. Deve ter alguma, sim. Nem que for em outro local, outra cidade. Daí procure saber o nome dessa rua e o local que fica. Que local que é esse, tá bom? Daí escrevam aqui e coloquem os elementos que tem nessa rua, tá certo? Ficamos por aqui hoje, até amanhã na aula ao vivo. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau!